E agora tem o Francisco. A Bíblia diz que quando houver paz e segurança, haverá repentina destruição. Ele é um dos 666, uma trindade satânica. O mundo católico foi abalado por uma notícia que parecia distante, mas que agora se tornou realidade: a morte do Papa Francisco. Para muitos, é apenas o fim de um ciclo no Vaticano. Para outros, é o cumprimento de uma das profecias mais misteriosas da história da Igreja. Mas para quem acompanha os estudos e os alertas de Daniel Mastral, essa morte pode ser o estopim de algo muito maior. Um sinal claro de que estamos vivendo os últimos capítulos da história como conhecemos. Entre os bastidores do poder religioso, guerras espirituais e alianças ocultas, surge uma pergunta que gela a espinha. Seria o próximo Papa o último da profecia de São Malaquias? Em diversos podcasts e entrevistas, Daniel Mastral falou abertamente sobre isso. Ele alerta que há uma movimentação espiritual e política que aponta para uma reconfiguração mundial. Segundo ele, a figura do último Papa teria um papel crucial no que a Bíblia chama de a grande apostasia, um tempo de engano global, em que até os eleitos poderiam ser enganados. A profecia de São Malaquias, escrita há séculos, termina justamente com o sucessor de Francisco, aquele que viria após o 112º da lista, chamado de Petrus Romanus, o Papa do juízo final. Mastral não afirma com precisão quem é esse último líder, nem quando ele surgirá. No entanto, ele destaca que muitos sinais já estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Neste vídeo, vamos mergulhar nos detalhes dessa profecia, entender como ela se conecta com a Bíblia e descobrir por que Daniel Mastral acredita que a morte de Francisco pode marcar o início de uma nova e sombria era. A profecia de São Malaquias e o fim da lista. A profecia que dá base a toda essa discussão vem do século XII, atribuída ao arcebispo irlandês São Malaquias, que teria tido uma visão envolvendo todos os papas que governariam a Igreja até o fim dos tempos. A lista contém 112 lemas latinos, cada um descrevendo um papa, não por nome, mas por características simbólicas. O último deles, segundo a versão mais famosa da profecia, seria chamado de Petrus Romanus, ou Pedro, o Romano. É com ele que a profecia termina, e não com glória, mas com destruição. São Malaquias escreve: durante a perseguição final da Santa Igreja Romana, reinará Pedro, o Romano, que alimentará seu rebanho em meio a muitas tribulações. E após isso, a cidade das 7 colinas será destruída e o juiz terrível julgará o povo. Fim. Daniel Mastral, em diversos podcasts, analisa essa profecia sob uma perspectiva espiritual e escatológica. Segundo ele, essa lista nunca teve um erro até agora, e o lema 111 foi associado a Benedito XVI, que renunciou em 2013. O 112º da lista, identificado por alguns estudiosos como o próprio Papa Francisco, causou controvérsias, já que o nome Pedro, o Romano, não aparece diretamente em sua identidade. Mas segundo Mastral, essa pode ser uma pista proposital. O nome pode não ser literal, mas simbólico, representando uma autoridade que levaria a Igreja a um papel decisivo no fim dos tempos. O que mais intriga os estudiosos e os que acompanham Daniel Mastral é que a profecia termina abruptamente após o último Papa, sem previsão de sucessores. Não há número 113. Isso reforça a ideia de que o sucessor de Francisco, ou o próprio Francisco, teria um papel direto nos eventos finais da humanidade, coincidindo com um tempo de engano global, manipulação espiritual e destruição. E se tudo isso estiver certo, estamos mais perto do fim do que imaginamos. O último Papa será um falso profeta? Daniel Mastral vai além da curiosidade profética e coloca luz sobre um cenário que, segundo ele, já está em plena construção. O último Papa não será apenas um líder religioso, mas uma figura central no plano do engano final. Em seus relatos, Mastral não aponta datas nem nomes específicos, mas alerta que, conforme as engrenagens espirituais se movem nos bastidores da história, a figura papal pode ser utilizada como um instrumento de sedução espiritual global. Ele associa isso a um personagem já descrito no livro do Apocalipse, o falso profeta. Um líder que se unirá ao anticristo, realizará sinais e prodígios e levará multidões a adorar a besta.
Segundo Mastral, essa figura não surgirá com aparência maligna. Muito pelo contrário. Ela será carismática, humanitária, amada por nações e respeitada pelas religiões. Um pacificador, um conciliador, alguém que aparentemente trará luz ao mundo, mas que, por trás do sorriso, esconderá uma agenda perversa e destruidora. Para Mastral, muitos dos discursos que já vimos surgirem nos últimos anos, incluindo falas sobre união das religiões, tolerância a práticas que contrariam os princípios bíblicos e até mesmo alterações em doutrinas seculares, podem ser sinais de que o espírito da apostasia já está ativo. Ele cita ainda 2 Tessalonicenses 2:3, onde Paulo fala sobre a vinda do homem da iniquidade, que só surgirá após a grande apostasia. E para Mastral, essa apostasia pode estar sendo facilitada por dentro da própria estrutura religiosa. Um papa que suaviza o pecado, relativiza a salvação e exalta a unidade acima da verdade pode ser o cenário ideal para esse colapso espiritual. Mastral reforça: o falso profeta não parecerá perigoso, ele parecerá divino, e essa é a armadilha perfeita. Diante de tudo isso, a pergunta que fica não é se essa profecia vai se cumprir. A pergunta é: ela já começou?